Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Meu nome é Márcio, eu sou professor de Física do Estado. Hoje nós estamos com a introdução ao magnetismo, né? Dentro desse estudo do terceiro ano, funciona da seguinte ordem. Nós estudamos a eletricidade, depois o magnetismo, e aí há uma junção dessas duas áreas para formar uma nova área da física com leis próprias chamada eletromagnetismo. Então hoje nós vamos ter a aula introdutória sobre o magnetismo, estudando os ímãs, né? Então nós estamos na aula de número 35. Caso você queira reassistir essa aula ou alguma outra aula, acesse a plataforma Eduque, vai ter um linkzinho lá para você acessar, a plataforma em casa que vai direcionar você para um link lá no YouTube onde tem todas as aulas. Então vamos lá para a nossa aula de hoje com o tema ímãs. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, a descoberta do magnetismo e, consequentemente, a etimologia do nome, né, magnetismo. Então existia isso aí você está vendo, né, destacado, a Grécia, e aquela região em verde ali era uma região que chamava-se Magnésia, né, tá ali em verde, Magnésia, que significava lugar de pedras preciosas, né, pedras mágicas. Existia essa pedrinha lá, era um minério, né, e esse minério era chamado de magnetita. O que era a magnetita, pessoal? Era uma pedrinha, uma espécie de minério, né? Todas essas terminações, bauxita, todos os minérios terminam com ita, são formas de minério. E esse minério, por ser da magnésia, gerou o nome dele, magnetita, que era uma pedrinha que tinha a força ali de se juntar com objetos de metal, né? E aí gerou esse nome, magnetismo. Então, o nome magnetismo vem da pedrinha, que era de uma região da Grécia chamada Magnésia. E essa região tinha esse nome por causa da pedrinha. Então, era um lugar de pedras mágicas, né? Então, a região tinha esse nome por causa da pedra e a pedra tinha esse nome por causa da região. Muito legal, muito interessante. E daí nasceu esse nome, magnetismo, né? Como uma nova área da física. Então, vamos ver, né, como é que são essas pedrinhas. Então esse aqui é o primeiro ímã, pessoal, que nós classificamos, né? Um ímã natural encontrado na natureza, né? Pedrinhas, né? Que era mais comum encontradas ali na Grécia. Mas hoje, pessoal, nós temos ímãs de tudo que é jeito, né? Temos no formato de cilindro, né? Temos de formato de ferradura, tudo que é jeito aí para diversos sistemas, né? Computador, fone de ouvido, impressora, motores, né? Tudo que a gente conhece, quase tudo, aliás, funciona com ímãs. E esses ímãs, pessoal, possuem estruturas, né? No laboratório não tem as marcações, né? O que é comum, só ter o ímã pintado como se fosse uma borracha. Então vai ter ali uma parte em vermelho e uma parte em azul, né? A parte em vermelho é o polo norte do ímã e a parte em azul é o polo sul. E é muito comum as pessoas identificarem os polos do ímã como, por exemplo, os polos da pilha, né? Ah, esse aqui é o polo positivo e esse é o polo negativo. Isso é para pilhas, tá? Pilhas ou baterias. Nos ímãs, os polos do ímã são norte e sul. E o vermelho, normalmente, é o polo norte magnético, né? Como ocorre ali na bússola, aquela parte em vermelho, ela é um ímã, né? Nós vamos ver aqui, e ela é um norte magnético. Então vamos lá. E aí, pessoal, nós extraímos uma regra. Não existe monopolo magnético. Todo ímã sempre terá os dois polos, que é o polo norte e o polo sul. Não é possível quebrar um ímã para ter só o polo norte ou somente o polo sul, tá? Sempre os dois. E isso é chamado de princípio da indivisibilidade de um ímã. Então vamos pegar um ímãzinho grande aqui, ó. Tá lá os polos do ímã, norte e sul. Eu vou quebrar esse ímã no meio, vou ter dois novos ímãs. E aí eu vou quebrar de novo esses dois ímãs, vou ter mais dois novos ímãs. E conforme eu for quebrando esse ímã, ele nunca vai deixar de ser ímã. Se eu for fragmentando os pedaços dele, né? Eu sempre vou ter o polo norte e o polo sul por causa dessa regrinha que nós vimos aqui, ó. Isso aqui, inclusive, é uma das leis, né, do magnetismo. Não existe monopolo magnético. Então, sempre que eu fragmentar um ímã, vamos ter novos ímãs. E como é feito um ímã, pessoal? Então, peguei um vídeo aqui, eu estou sugerindo que você assista, né, lá
Esse é um vídeo do Manual do Mundo, né? O Iberê Tenório vai lá numa fábrica de ímãs, né? Tem empresas que fabricam ímãs para diversas funções. E nesse vídeo ele vai lá numa fábrica dessa e mostra como é feito bem direitinho um ímã desse. Mas, pessoal, a estrutura do ímã é através desses, os principais, né? Os mais famosos são ímãs desses materiais, né? Ferrite é aquele ímã preto, né? Aquele mais comum, né? Que tem, por exemplo, a fita, né? Que você gruda lá na geladeira. Ou então, eu acho que aquele, eu chamava muito de azogue, né? Azogue. Mas na verdade o ferrite, né? Era conhecido na minha cabeça como o azogue. Então, o neodímio, né? Um elemento da tabela periódica. O alnico, né, que é alumínio, níquel e cobalto, né, e também tem o samário, que é outro elemento da tabela periódica. Nem todos os elementos podem funcionar como um ímã, pessoal, somente os materiais ferromagnéticos, né, que em grande escala, industrial e comercial, são aqueles que eu apresento para vocês ali na tela, né, o ferrite, o neodímio, o alnico e o samário. Então vamos ver aqui, ó, peguei um gifzinho, cara fabricando um ímã, né? Então, se você assistir o vídeo lá do Iberê, é mais ou menos dessa forma. Ó. Tem uma máquina onde você vai pegar o material, que pode ser algum desses ali, né? Ferrite, neodímio, alnico e samário, mas ele ainda não é ímã. Aí você coloca nessa máquina, liga ela e ela vai ajeitar ali os átomos, a estrutura ferromagnética desse material, que vai estar desmagnetizada ali, está todo mundo desorganizado. E no momento que essa máquina organiza, né, esses polinhos dentro do material, tudo para uma direção, ele vai estar magnetizado. Essa máquina, pessoal, é parecido com essa máquina aqui, ó. Essa máquina nós chamamos de eletroímã. Ela é um eletroímã. Então, para você fabricar um ímã, tem que ter outra fonte magnética. Só que para eu fabricar um ímã, esse ímã não pode ser permanente. Eu tenho que colocar ele lá, ligar a máquina, depois desligar a máquina para poder retirar o ímã. Então, funciona da seguinte forma. A máquina é um ímã que desliga e liga. E dessa forma, nós temos um ímã que funciona com eletricidade. E aí nós chamamos esse ímã que desliga e liga através da eletricidade de eletroímã. E aí eu peguei na tela para vocês o que é mais comum, né, de aparecer de eletroímã, né? Por exemplo, em sucata, ferro velho, né? Você pega lá, levanta o carro, empilha ele em cima dos outros, ou então coloca em outro canto. Tá ali um eletroímã, né? Colocando lá, suspendendo os objetos, depois soltando. É um eletroímã. E aí, pessoal, isso aqui é como é que eu faço o ímã, né? Você pega essa máquina, magnetiza o material. E para desfazer o ímã, né? Porque nós vimos que eu posso pipocar o ímã todinho, quebrar em vários pedaços, fazer uma farofa e sempre vou ter o polo norte e o polo sul. Então, como é que eu faço para desfazer esse ímã? Então, pessoal, só tem uma forma, né? Você não pode passar água e sabão, você não vai conseguir lavar aquele campo magnético. A única forma de desmagnetizar um ímã é aquecendo esse ímã. Então, eu vou colocar na tela para vocês os pontos em que os elementos químicos deixam de ser ímã, né? Que é chamado de ponto de Curie, em homenagem a Marie Curie. Por que esquentar um ímã desmagnetiza ele? Ó? A imagem anterior, pessoal, aqui ó, eu mostrei tudo organizadozinho ali, né? Os átomos, as moléculas estão todos organizados de forma a formar um campo magnético. Quando eu aqueço, ali naquela região onde tem as setinhas vermelhas, ela vai ter ali uma certa agitação, porque a temperatura é a grandeza que mede a agitação das moléculas. Né? Então vai ficar agitado e vai chegar uma hora que vai se desmanchar aquela organização ali. E aí, os elementos químicos, eles se desmagnetizam a uma certa temperatura, né? Que eu coloquei ali para vocês, ó. O níquel, né, é o que desmagnetiza com maior facilidade, né? E ali, consequentemente, vai aumentando ali os pontos onde que eu consigo desmagnetizar os ímãs, né, através da temperatura. Então, a resposta é, pessoal, como eu desmagnetizo um ímã? Eu tenho que aquecê-lo. E como eu faço um ímã? Aí eu vou precisar de outro ímã. Só que um ímã que eu possa ter controle quando ele começa a funcionar e quando ele para de funcionar, que naquele caso é um eletroímã. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho do magnetismo da Terra, né? A Terra
ela é um ímã bem grande, né? E tem teorias para que a Terra seja um ímã, pessoal. Algumas teorias falam que é porque a Terra, dentro do seu núcleo, tem metais, né? Ou eles estão em movimento, mas fato é que esse campo magnético existe. E aqui eu tenho que fazer uma diferenciação para vocês, ó. O Polo Norte, que nós conhecemos como Polo Norte, nós vamos fazer uma diferenciação agora. Será o norte geográfico. E para a bússola ter seu Polo Norte apontando também para o norte, nós temos aí um problema, né? A atração entre os polos. O Polo Norte será atraído pelo Polo Sul. E então, o Polo Norte geográfico da Terra tem que ser o Polo Sul magnético. De modo que o Polo Sul geográfico é o Polo Norte magnético. Entenderam aí essa diferença? Então, veja lá na figura como é que está lá, ó. Polo Sul magnético é o norte geográfico e o Polo Norte magnético é o sul, o Polo Sul magnético é o norte geográfico, até eu me embananei aqui, olha que eu estou olhando a figura, mas é o contrário, pessoal. O geográfico é o contrário do magnético. O Polo Norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético, né? Então, dessa forma, nós conseguimos orientar as direções através da bússola. A bússola, o seu polo norte, como um ímã muito sensível, vai apontar para o norte geográfico. Mas ela só vai fazer isso porque o norte geográfico também é o sul magnético. E aí, pessoal, tem um fenômeno que é produzido pelo campo magnético da Terra, que é a aurora boreal, né? Como se fosse ali uma água, né? Um vento, como se fosse um vento ali no céu. E esse fenômeno ocorre nos polos, né? Por que nos polos? Porque nos polos a intensidade do campo magnético é muito maior, porque é de lá que saem as linhas de campo, né? As linhas de campo magnético. Então forma essas imagens aí, ó. E aí nós chamamos de aurora boreal. Essas imagens são formadas por causa desse fenômeno que você vê aí na tela, pessoal. Tem ali o Sol, né? O Sol é feito ali de plasma, ou seja, são elétrons que estão com uma energia muito alta, né? Por isso que estão no estado plasmático. E esses elétrons, eles vêm para a Terra de um fenômeno que nós chamamos de ventos solares. Esses ventos solares vai chegar aqui na Terra e eles vão ser repelidos aí para os polos. E aí, nos polos, nós vamos ter no Polo Norte a aurora boreal. No Polo Sul, nós vamos ter a aurora, só que aí nós chamamos de aurora austral, né? E aí, nós temos aí imagens, né, de satélite, né, desse fenômeno ocorrendo aí na Terra. Você vê ali que é muito bonito, muito lindo esse fenômeno. E temos ali, né, você vê perfeitamente ali ao redor da Terra, né, dentro do polo, quais são a visão, né, que esse fenômeno funciona. E aí, pessoal, curiosidade. Temos aqui exercícios, mas nosso tempo já está esgotando. Vamos só falar aqui dessa curiosidade e vamos finalizar a aula, tá? Como curiosidade, eu vou dizer para vocês por que tem esse nome, né, de aurora boreal. Então, nós temos uma deusa grega, ou romana, com o nome de Aurora, né, que é a deusa que abre o caminho para o sol, né, deusa Aurora. E também temos o deus Bóreas, né, que é o deus dos ventos, né, que ele traz os ventos frios. Aquela pintura é uma pintura famosa dele fazendo um sequestro ali de uma mulher que ele queria para ele, né. E aí, quando eu junto a deusa Aurora, que é a que trazia o amanhecer, com os deuses dos ventos, né, a simbologia é que eu formo esse vento aí colorido, né, e aí por isso tem o nome de aurora boreal. Nosso tempo esgotou, pessoal. Então nós chegamos ao final da nossa aula. Fique atento aí para as demais aulas e até breve.